Sabe quando um filme acaba perfeito e você pensa, não mexe mais? Hollywood ouviu e respondeu, então vamos estragar. Hoje vamos revisitar as continuações que ninguém pediu e todo mundo odeia, ou quase, porque tem gosto pra tudo e gosto não se discute e a gente respeita. Hoje vamos falar daquelas que pegaram clássicos e transformaram em traumas coletivos. E a gente começa com um dos casos mais bizarros de ninguém pediu, mas toma-se mesmo. A Órfã 2, A Origem. O primeiro A Órfã de 2009 foi um suspense que chocou geral com aquele final insano. Quem viu, lembra do plot twist. 13 anos depois, alguém em Hollywood levantou a mão e disse, e se a gente fizesse um prelúdio? Só que esqueceram de um detalhe. A atriz Isabelle Fuhrman cresceu, e cresceu mesmo. Só que o filme fingiu que não. Resolveram fazer um prelúdio com a mesma atriz, agora adulta, interpretando uma criança de 9 anos. Resultado, temos um suspense estrelado por uma mulher de 30 anos com roupa de boneca e enquadramentos esquisitos para tentar esconder o óbvio. Aí começa o show de câmeras baixas, figurantes gigantes e ângulos que fazem parecer que todo mundo tem 2,5 metros de altura. Na época, isso até virou memes comparando com a Chiquinha e a melhor de todas foi comparando com o Jeca gay da Praça é Nossa. A produção jurou que isso era perspectiva cinematográfica, mas na prática parece mais um modo não ativado do Temis. E o roteiro? Olha, o roteiro tenta falar sobre a origem da personagem, só que de uma maneira porca. De onde veio a Esther? Quem foram os pais dela? Como ela virou essa psicopata? Bom, a gente não sabe. E o filme não explica nada. Ela só é uma psicopata e pronto. A intenção era ser chocante de novo, mas o plot twist parece ter sido escrito às 3 da manhã depois de muito café e arrependimento. É legal, mas não se compara ao primeiro. Claro, o filme até tem uns momentos divertidos, mais pelo absurdo do que pela tensão. Mas no fim, A Órfã 2 acaba sendo uma tentativa desesperada de reviver um truque que só funcionava uma vez. Moral da história, tem coisas que deveriam continuar órfãos, inclusive essa sequência. Se tem uma coisa que a gente aprende com o tempo é, nunca tente substituir Jim Carrey. Mas em 2005, alguém achou que era uma boa ideia. E assim nasceu O Filho do Máscara, a sequência que ninguém pediu, ninguém esperava e que muitos ainda tentam esquecer com terapia. O primeiro, O Máscara, 1994, era pura magia. Jim Carrey no auge, carisma nível overdose, humor cartunesco e um vilão que era o cabelo dele mesmo. Tudo funcionava. Aí veio a continuação, e o estúdio pensou, e se a gente tirasse tudo o que funcionava e colocasse um bebê CGI assustador? Sim, a trama gira em torno de um cara sem graça, interpretado por Jamie Kennedy, que por acaso encontra a máscara e engravida a esposa. O resultado? Um bebê com os poderes do Máscara. Isso mesmo, um bebê que muda de forma, faz paródia de Exterminador do Futuro e até dança Elvis no berço. Só que ao invés de ser engraçado, o filme parece um episódio perdido de Teletubbies do inferno. O CGI é tão exagerado que parece ter sido feito num PlayStation 2 gripado. As piadas não funcionam, o humor é forçado e o caos visual dá vontade de tirar a máscara e sair correndo. E o pior, eles ainda tentaram trazer Loki pro meio da história, como se um POC de mitologia fosse salvar o desastre. Spoiler, não salvou. O Filho do Máscara é aquele tipo de sequência que faz você valorizar o original ainda mais. Porque depois de assistir, você entende que Jim Carrey não interpretava o Máscara, ele era o Máscara. E sem ele, o filme vira o que realmente é, uma comédia sem alma e com um bebê que te persegue nos pesadelos. Existem filmes que marcaram uma geração. E depois, existem filmes que marcaram a geração pelas razões erradas. Em 1994, Debbie Lloyd era o auge da comédia idiota bem feita. Jim Carrey e Jeff Daniels formavam a dupla perfeita, burrice carismática, piadas absurdas e uma energia que só os anos 90 conseguiam entregar. Mas aí, 20 anos depois, alguém teve a coragem de dizer, tá na hora de repetir a fórmula. O problema é que 20 anos depois, a fórmula virou pó. Debbie Lloyd 2 é o tipo de sequência que tenta ser o original, mas parece que foi feita num universo paralelo, onde o humor morreu e ninguém avisou.
Os dois protagonistas estão de volta sim, e o carisma ainda tá lá, meio escondido entre as rugas e a vergonha alheia. Mas o roteiro parece um especial de comédia escrito por um algoritmo que só entendeu metade da piada. A história gira em torno de uma busca por uma filha perdida, só que o enredo é tão forçado que parece um episódio estendido de Zorra Total em câmera lenta. As piadas, bom, digamos que se o primeiro filme fazia rir pelo absurdo, esse faz rir de nervoso. Aquela inocência divertida dos anos 90 virou um humor cansado, tentando reviver piadas que já estavam em coma. E o pior, o filme ainda tenta se vender com um argumento de nostalgia. Só que nostalgia não é sinônimo de necromância. No fim, Debbie e Lloyd 2 serve como lembrete de que algumas comédias são relíquias do seu tempo e que tentar repeti-las 20 anos depois é como tentar ressuscitar uma piada sem o punchline. Moral da história: rir é bom, mas assistir a essa sequência é tipo dar risada no velório da própria infância. Em 1999, A Bruxa de Blair foi um fenômeno. Um terror psicológico que custou o preço de um almoço e faturou milhões. O marketing foi tão genial que muita gente achou que aquilo era real. Sinistro. Mas aí veio Hollywood e pensou: sucesso, bora estragar. Um ano depois, em 2000, surge A Bruxa de Blair 2, O Livro das Sombras, uma continuação que parece feita por alguém que nunca viu o original. O primeiro era found footage, filmagem crua, tensão crescente, medo do invisível. O segundo abandona tudo isso e vira um videoclipe de rock alternativo com filtros do Windows Movie Maker. Sério? Eles trocaram o terror psicológico por um grupo de jovens góticos gritando em cabanas, tendo visões aleatórias e discutindo sobre quem tá possuído. É tipo Scooby-Doo, só que sem o Scooby, sem o mistério e sem graça nenhuma. O filme tenta ser meta, tenta criticar o próprio sucesso do primeiro, mas no final parece mais uma crise de identidade filmada em VHS. E o título, O Livro das Sombras? Que livro? Onde tá esse livro? Ninguém sabe. A sequência é tão confusa que parece que o próprio demônio editou o filme. Quando você termina de assistir, a única coisa que assombra é a sensação de tempo perdido. É o tipo de continuação que faz você entender por que algumas lendas deveriam continuar lenda. Moral da história: se a primeira Bruxa de Blair te deixava com medo de entrar numa floresta, essa aqui te deixa com medo de entrar numa locadora. E para fechar com chave de ouro ou com uma motosserra enferrujada, temos Psicopata Americano 2. O primeiro Psicopata Americano, 2000, é um clássico moderno. Christian Bale no papel de Patrick Bateman, um yuppie narcisista obcecado por status, beleza e homicídios. Um retrato ácido da vaidade e da loucura capitalista. Aí, 2 anos depois, alguém pensou: e se a gente fizesse uma continuação com a Mila Kunis na faculdade? Pois é, Psicopata Americano 2 pega a crítica sombria do original e transforma num slasher teen com roteiro digno de sessão da tarde. Mila Kunis interpreta uma estudante obcecada em ser assistente de um professor e, para isso, ela começa a matar os concorrentes. É basicamente Meninas Malvadas se a Regina George usasse faca em vez de fofoca. O problema é que o filme não sabe se quer ser terror, comédia ou paródia e acaba sendo nada disso. Para piorar, ele tenta se conectar com o primeiro Psicopata Americano de um jeito tão forçado que parece fanfic de fórum de 2002. Dizem que até a própria Mila Kunis se arrepende de ter participado. E olha, a gente entende. O filme é tão desnecessário que até o Patrick Bateman teria largado o machado e dito: ok, agora vocês passaram do limite. Moral da história: quando o original é sobre um homem que mata por vaidade e a sequência é sobre uma estudante que mata por um estágio, talvez o verdadeiro crime seja o roteiro. E aí, qual dessas continuações você acha que merecia nunca ter existido? Comenta aqui embaixo. E não esquece, se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque a gente ainda vai revisitar muito mais filmes que desafiaram a lógica, o bom gosto e a paciência dos fãs.